dia, meus irmãos. Vocês viram minha jaqueta de motorista do Cometa? Parece que é motorista do Cometa. Tem uns pelinhos assim. Muito bem, vamos começar a mensagem da palavra de Deus com uma palavra de oração, primeiramente. Pedir para os irmãos se colocar de pé. Vou pedir para você, em reverência ao Senhor, curvar a sua cabeça, mas curvar o seu coração, principalmente. Amado Deus e querido Pai, nós colocamos diante do Senhor para louvá-lo, Senhor, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para agradecê-lo por poder estar aqui mais uma vez, agradecê-lo por poder estar aqui na tua casa, adorando ao Senhor e poder aprender da tua palavra. Amado Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós louvamos ao Senhor por esse nome que traz vida, esse nome que cura, esse nome que nos restaura. É nesse nome, Senhor, que o Senhor nos conforta, nos consola, nos dirige. O Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Amado Deus, nós louvamos ao Senhor por esse nome, pois não há nome igual ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus, como tua igreja, nós queremos te adorar, Senhor. Como igreja, nós queremos te louvar. Como igreja, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, com o coração dobrado, prostrado, diante do Senhor, diante da tua majestade, da tua glória, da tua grandeza, pois fomos criados para isso, Senhor. Amado Deus, aceita a nossa adoração, Senhor, nesse nome, no nome de Jesus. Aceita, Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Aceita o nosso coração se humilhando diante do Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia, por graça, por força, por direção. Oh Deus, pela tua paciência para com as nossas vidas, Senhor, por mais uma chance, mais uma oportunidade de sermos fiéis ao Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida diante do altar do Senhor, para adorá-lo, Senhor, para bendizê-lo, Senhor, para exaltá-lo, e não apenas com os nossos lábios, Senhor, mas com o nosso coração. Deus, que o nosso coração possa ser puro na tua presença, Senhor. Que o nosso coração possa ser quebrantado na presença do Senhor. Nós possamos enxergar a tua glória, enxergar diante de quem nós estamos, nos humilharmos, ó Deus, e exaltarmos ao Senhor. O Senhor nos chama para sermos adoradores, não para sermos religiosos. O Senhor não nos chama para vir aqui automaticamente. O Senhor nos chama para vir aqui com o coração disposto a adorar, pois o Senhor procura verdadeiros adoradores, servos do Senhor, corações dispostos, disponíveis. Meu amado Pai, em nome de teu Filho amado, eu peço, Senhor, que abençoe a pregação da tua palavra, que o Senhor me ajude a transmiti-la, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, que o teu poder possa usar os meus lábios, Senhor, a minha mente, o meu coração, para falar a tua verdade ao coração dos teus filhos que aqui estão. Pois todos nós precisamos da tua palavra. Todos nós, Senhor. Ninguém é melhor, ninguém sabe mais, ninguém é autossuficiente. Todos precisamos, Senhor, receber a porção da tua palavra para as nossas vidas. E precisamos do poder do teu Espírito Santo para nos levantarmos e obedecer. Eu peço essas coisas ao Senhor, tua misericórdia. O Senhor ajude a nossa atenção, o nosso coração, estarmos voltados para o que a tua palavra tem a nos ensinar. Não deixa nada nos distrair, Senhor. Não deixa nada nos atrapalhar. Oro isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Você já teve a oportunidade de ler o livro de Ezequiel? Um livro grande, com versículos grandes, um livro difícil. Dificilmente você vai dizer, esse é o meu livro predileto. Ele é um livro difícil, ele é um livro que traz mensagens fortes,
palavra que ele traz é muito forte. Mas era a palavra na medida que o povo de Deus precisava naquela situação. Ezequiel, o nome significa Deus fortalece. Deus fortalece. Ele era um sacerdote. E ele foi um daqueles que foram levados ao exílio. Lembra? Quando o povo de Israel foi levado ao exílio por Nabucodonosor, foi levado para a Babilônia, foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia. Isso foi feito em três datas: em 605, em 597 e em 586. Em 3 datas, Nabucodonosor veio, entrou na cidade de Jerusalém, Judá, e levou o povo cativo. Na primeira vez, ele levou os nobres, as pessoas de alta posição e seus filhos. E entre eles estava Daniel, o jovem Daniel com os seus 3 companheiros. Nessa data, Ezequiel tinha 16 anos, tinha a idade aproximada de Daniel, mas ele não foi levado, porque ele não era da nobreza, ele era da classe sacerdotal, filho de sacerdote, se preparando para se tornar um sacerdote um dia. E ele não foi levado, ele ficou lá. Daniel e seus amigos foram. E aí na segunda leva, na segunda visita de Nabucodonosor a Jerusalém, ele levou 10.000 cativos, e entre eles levou Ezequiel. Deus tinha deixado Ezequiel para esse período, porque Deus queria usar Ezequiel lá entre os exilados, lá entre aqueles que foram tirados da sua terra, feitos escravos e levados embora. Ezequiel foi junto. Ezequiel teve um ministério de mais ou menos 22 anos. 22 anos de ministério. 22 anos pregando a palavra de Deus. E nesse período em que ele teve seu ministério, foi exatamente no período mais difícil para o povo de Israel. É um período trágico. Foi os 5 anos em que antecederam a destruição da cidade de Jerusalém, e os 15 anos depois, quando o povo, sabendo que essa cidade foi destruída, foram muitos foram mortos, esse povo foi levado para o cativeiro, e o povo que estava no cativeiro recebeu essas notícias. Então o povo foi levado cativo em 3 datas, como eu falei. Na primeira, Daniel foi levado. Na segunda, Ezequiel foi levado. E entre a segunda e a terceira, começou o ministério de Ezequiel. Entre a segunda e a terceira, Deus foi preparando o povo, foi advertindo o povo: olha, Nabucodonosor já invadiu Jerusalém 2 vezes, mas na terceira vai ser para arrebentar, vai ser para acabar, vai ser para mostrar que eu estava falando sério, eu não estava brincando. Vocês estão passando por tudo isso por causa dos seus pecados. Então ele teve esse trabalho difícil, essa missão difícil. Pregar antes da destruição de Jerusalém, sendo que ele não estava em Jerusalém. Ele falava: o nosso povo que ainda está lá, o nosso templo que está lá, a nossa amada cidade vai ser tudo destruída, vai ficar pedra sobre pedra. Ele tinha que transmitir essa mensagem para o povo que estava escravizado, que estava exilado. O livro de Ezequiel, ele tem um propósito duplo. O primeiro é entregar a mensagem divina de juízo ao povo apóstata que foi levado escravo de Judá e Jerusalém, e pregar às 7 nações ao redor, mensagens de juízo. Mas ele também tinha a missão de conservar a fé dos remanescentes fiéis, aqueles que foram levados cativos, aqueles que tiveram perdas, que tiveram suas vidas destruídas, apesar de serem fiéis ao Senhor. Por eles estarem no meio, por eles estarem junto a um povo perverso e mau, que desafiou ao Senhor, esses também sofreram. E Ezequiel estava lá para consolá-los, para confortá-los, para dizer: olha, Deus não acabou a sua obra com o seu povo. Deus não acabou, Deus não terminou o que Ele começou a fazer através de nós e por meio de nós. Então Ele trouxe consolo, trouxe esperança. Nós seremos restaurados. Deus vai restaurar nosso povo, a nossa cidade e tudo mais. Tá bom? Então Ele teve esse propósito duplo. E dentre esses 2 propósitos, de trazer uma mensagem de juízo e
trazer conforto e consolo aos fiéis que estavam ali sofrendo, ele ressaltou a importância da responsabilidade individual de cada um perante o Senhor. Ele sempre ressaltava isso, a importância da responsabilidade individual de cada um perante o Senhor. É por isso que quando você vê aquelas passagens, por exemplo, de Ezequiel 33, em que ele fala: olha, se eu mandar você dizer ao ímpio, ímpio, você morrerá, e o ímpio não se converter, o ímpio vai morrer, mas você livrou a sua alma, o sangue dele não vai cair na sua mão. Ele sempre dá ênfase sobre a responsabilidade individual. Ezequiel tinha a responsabilidade individual de advertir, e o ímpio tinha a responsabilidade individual de obedecer à palavra do Senhor e mudar os seus caminhos. A responsabilidade individual de cada um. Isso é importante para nós. É importante porque Deus é o mesmo. Todos nós temos uma responsabilidade individual com o Senhor. Não é? Nós temos a nossa família, temos a nossa esposa, nossos filhos, sim, nossos amados, mas cada um de nós tem uma responsabilidade individual. Nós daremos conta da nossa vida, prestaremos contas da nossa vida para o Senhor. Deus vai cobrar de nós, porque nós somos tratados como seres responsáveis. Seres responsáveis, homens e mulheres responsáveis, que entende o certo e o errado, que vai prestar contas da sua vida perante o Senhor. Então vamos começar lendo o capítulo 1, o capítulo da glória. Vamos lá, acompanha comigo a leitura, coloque os seus olhos na palavra de Deus, vê o que Deus tem a te falar. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, rostos de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriram em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas combotas eram altas, e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles.
elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, com uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Versículo 1 diz, final: se abriram os céus e tive visões de Deus. Meus queridos, Ezequiel recebeu uma visão da glória de Deus, é o que ele diz aqui no final. A visão da glória de Deus. E ele tenta descrever o que ele viu para nós. Ele tenta descrever algo que está além da nossa imaginação, além do nosso entendimento, além da nossa capacidade de visualizar, mas ele se esforça. Ele faz o possível para mostrar para nós o que ele viu. Ele tenta explicar com as suas palavras aquilo que é inexplicável. A visão da glória de Deus. Tanto que cada pessoa que lê isso aqui, a sua mente tenta formar uma figura, visualizar algo, mas com certeza é um diferente do outro. Com certeza ninguém consegue imaginar perfeitamente como que é, nessa descrição, exatamente o que ele está descrevendo. Você entende que é algo glorioso, você entende que é algo poderoso, você entende que é algo muito grande, você entende que é algo que é além da nossa realidade, você entende que é algo sobrenatural, algo elevado, você entende que Deus está sentado naquele trono, isso você consegue entender, a aparência brilhante, fulgurante, a glória dessa pessoa sentada no trono. Você consegue enxergar isso, você consegue ver que tem seres ao redor desse trono, que tem rodas gigantescas, inexplicáveis ali, que se movem, seres esses que você não consegue nem imaginar como que é esses seres com 4 rostos e 4 aparências e tudo mais. É difícil para nós entender isso, mas você sabe que tem 4 seres diferentes em tudo que a gente já viu, que estão lá, junto ao trono de Deus, junto ao trono da glória de Deus. Você consegue pelo menos visualizar isso? É algo assim que ele viu que ninguém vai conseguir reproduzir, ninguém vai conseguir fazer igual, tão esplendoroso e belo que é. Ele vê Deus sentado no trono, e como Deus é espírito, é invisível, nós sabemos que ele vê o Cristo pré-encarnado. Cristo pré-encarnado, uma vez que Deus é espírito.
Se você quiser ir comigo, João 17, só 2 versículos. João 17. Em João 17, no verso 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: é Jesus orando e falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha o que Jesus está dizendo: me glorifica com a glória que eu tinha antes. Uma glória que antes que o mundo existisse, eu já tinha. Uma glória como a glória de Deus. Então, uma vez que Deus é invisível, Jesus disse que Ele tinha essa glória maravilhosa, já antes dele encarnar, que eu tinha antes, eu deixei minha glória para encarnar, para vir a essa terra. Então eu creio que nesse texto aqui Jesus está se referindo a esse tipo de glória que Ezequiel viu na sua visão. Irmãos, outros homens também tiveram uma visão da glória de Deus. O texto de Êxodo fala sobre Moisés, quando ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus colocou Moisés numa fenda, numa rocha, e falou: Moisés, você vai ficar aqui, eu vou pôr a mão tampando o seu rosto e eu vou passar. E quando eu estiver acabando de passar, eu tiro a mão, você vai ver um pedacinho das minhas costas. Só isso. Porque ninguém pode ver a minha glória e sobreviver. Então Deus mostrou para Moisés um pedacinho das costas de Moisés em Êxodo 33. E aí lá em Êxodo 34, você vê Moisés descendo do monte. E o texto diz que a glória do Senhor brilhava no rosto de Moisés. O pessoal não conseguia olhar para Moisés, e tanto que brilhava o seu rosto, porque ele contemplou por alguns instantezinhos ali um pedacinho da glória do Senhor. Isaías também, vamos ver Isaías 6, marca Ezequiel, para ficar apanhando para achar. Ezequiel, agora volta lá para Isaías, 2 livros antes. Isaías 6, olha como que foi a visão da glória de Deus por Isaías. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos aqui a visão de Isaías. Quando Isaías contemplou a visão da glória de Deus, o texto diz que ele viu Deus assentado no trono. O texto fala das abas das suas vestes. Ele fala sobre os serafins. Aqui ele descreve, dá um nome, quais são os seres que estavam junto ao trono de Deus. Lá no livro de Ezequiel, ele não dá nome para aqueles seres. Ele não diz que são serafins, querubins, o que é aquilo ali? Ele apenas escreve aqueles seres. Aqui, Isaías conta, dá um nome, olha, eram serafins. E ele fala das características desses seres. E elas são um pouquinho diferentes daquelas vistas em Ezequiel.
E você vê a atitude de Isaías quando ele vê a glória do Senhor. Outros que viram a glória de Deus foi Pedro, Tiago e João, quando Jesus transfigurou-se na presença dele. Se quiser ir comigo, está lá em Mateus capítulo 17. Se não quiser, eu leio para você. Mateus capítulo 17, a palavra de Deus diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Aqui nós vemos Pedro, Tiago e João sendo levados por Jesus até uma montanha, e lá Jesus mostrou a sua glória para ele. O texto diz que o seu rosto brilhava como o sol. Como o sol. Quem consegue olhar para o sol? E as suas vestes eram como uma branca luz. Jesus mostrou um tiquinho da glória dele. Só um aperitivozinho. Olha o que aguarda na eternidade. Só um pedacinho. Jesus mostrou para Pedro, João e Tiago da sua glória. E o texto diz que eles ficaram tão assim que Pedro começou a falar demais até. Senhor, vamos fazer aqui três tendas, 3 tabernáculos, né? Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E aí Deus, a voz do Senhor interrompeu e falou: olha, este é meu filho amado. Ele é o foco. Ele é o principal. Não é 3 tendas, 3 tabernáculos para cada um. Porque Jesus ele não é igual a eles. Jesus está acima deles. É superior a eles. É muito mais elevado do que eles. Mais elevado que Moisés, que Elias, que qualquer um. E a voz fala: a ele ouvi. E o texto diz que eles caíram com o rosto em terra, se prostraram de medo e em adoração. Muito bem. Outro que viu a glória do Senhor foi Paulo. Ele viu, Jesus apareceu para ele numa grande luz. Paulo não conseguia nem olhar. E Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, porque me persegue? Está lá em Atos 9. E outro que viu de novo a glória do Senhor, dessa vez viu 2 vezes, olha, foi João, lá em Apocalipse. Quero que vocês vão comigo. Apocalipse. João foi privilegiado por 2 vezes. Apocalipse capítulo 1. Olha o que diz a partir do verso 9. A palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada palavra, espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e se viu morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João de novo viu a glória de Deus. De novo ele teve esse privilégio. Ele viu Jesus na glória. Olha a preciosidade da visão, de enxergar o que ninguém mais enxergou. Privilegiado, João. E aí no capítulo 4, ele descreve mais um pouquinho do que ele viu lá no céu. Olha, acompanha comigo o capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, João foi transportado à sala do trono, e ele teve uma visão da glória de Deus na sala do trono, e ele descreve o que ele viu ali, descreve também relâmpagos, raios, glória, brilho, beleza incomparável, mostra as pessoas adorando ao Senhor, mostra 4 seres viventes, e esses seres são diferentes dos outros que tinham olhos por dentro e por fora, não dá para a gente imaginar como que é isso. De novo uma descrição da glória do Senhor, de novo uma descrição do poder do Senhor, e você vê que para cada uma dessas pessoas, cada uma que Deus manifestou a sua glória, o que eles viram não era exatamente igual, porque Deus é infinito em sua glória. A beleza de Deus é indescritível. Não tem como Deus mostrar toda a sua glória de uma vez para uma pessoa. É muita coisa, é muita glória, é muita beleza, é muita criatividade, é muito poder. Então ele mostra um pouquinho, só para ter um gostinho do que te aguarda, só para ter um gostinho do que te espera. Meus queridos, qual deve ser a atitude do crente ante a glória de Deus? Qual deve ser a atitude da glória de Deus? Volta lá para Ezequiel. Opa, Ezequiel, é mesmo, pastor, nós estamos em Ezequiel. Olha o finalzinho do verso 28 que nós lemos, capítulo 1. Ezequiel 1, finalzinho do verso 28. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Olha a atitude do crente que contempla a glória de Deus. Isso nós vimos várias vezes os relatos das pessoas que viram a glória de Deus.
Qual que é? Se prostrar. O texto diz cair com o rosto em terra, se humilhar, falar: olha, eu sou pó, não sou nada. Quem sou eu diante de tamanha glória, tamanho poder, tamanha majestade? Contemplando a glória de Deus, quanto mais da glória de Deus nos é mostrada, mais a gente se humilha diante do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a glória de Deus, mais nós nos humilhamos, mais nós nos prostramos, mais nós adoramos ao Senhor. Maior é a nossa adoração, maior é o nosso louvor, maior é a nossa reverência, maior é a nossa humilhação diante do Senhor, diante da sua palavra, diante da sua revelação. Deus revelou-se àqueles homens, Ele descortinou o céu para eles por alguns instantes, mostrou: olha um pouquinho que tem aqui, e fechou, já viu demais. E esses homens, ao verem isso, se humilharam. Eles viram que não há nada igual ao Senhor, não há nada comparável a Deus, não há nada mais lindo, mais belo, mais poderoso e mais grandioso do que o Senhor. A única atitude que eles podiam fazer, a única, não tinha outra, era pôr a cara no chão, a boca no pó e se humilhar diante de Deus. Olha diante de quem que eu estou. Quanto mais Deus revela-se a nós, irmãos, mais nós devemos nos humilhar diante dele. Mas é isso que nós temos feito. Quanto mais nós conhecemos de Deus, não era para nós sermos mais adoradores? Não era para nós estarmos mais prostrados diante do Senhor? Não era para nós estar mais na casa de Deus, mais louvando a Deus? Mas é isso que acontece? O que está acontecendo? O tempo passa, mas esse hino de novo. Já sei, esse texto de novo. Vai pregar o Salmo 23. A gente vai ficando mais, né? De novo isso. Sabe? Ao invés da gente estar cada vez mais revigorado, para a gente estar mais adorando ao Senhor, mais fervoroso, cantando mais, louvando mais, servindo mais, mas vai esfriando. Não é assim? Não é assim, irmãos, que acontece? Está certo isso? Tudo bem, você não conhece a palavra do Senhor, se converteu agora, né? Tudo bem. É esperado que a sua atitude não seja uma atitude como a de Ezequiel, como a de Isaías. Mas quanto mais tempo de crente, não dá para entender. Prostrar-se em reverência e adoração. Meus queridos, Deus nos fez para o louvor da sua glória, para adorá-lo. Deus nos fez para adorá-lo. Nós somos o que, irmãos? Adoradores. E qual que é o lugar do adorador? É na presença do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, cantando, bendizendo, adorando ao Senhor com a sua vida, com sua presença, com seus dízimos e ofertas, com seu serviço, com tudo que há de si, dando o seu melhor. Deus, como que eu posso adorá-lo? Posso adorá-lo com isso? Está aqui. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Eu posso estar mentindo, né? Posso estar inventando. Posso ou não posso estar inventando isso? Mas não é isso que Deus procura? Jesus disse em João 4, o Pai procura o quê? Verdadeiros o quê? Verdadeiros adoradores. Pessoas cuja essência deles é o quê? Eu sou um adorador. Mais do que um crente, mais do que um evangélico, mais do que um servo do Senhor, um obreiro do Senhor, um pastor, um missionário, qualquer outra coisa. Deus procura o quê? Adoradores. O Pai procura adoradores. Deus poderia estar dizendo: o Pai procura administradores, bons administradores. Não é? O Pai procura executivos. O Pai procura, empreendedores, desbravadores, sei lá, colecionadores, assim por diante. Não, adoradores. Ele revela a sua glória. E quando ele revela a sua glória, a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Ezequiel, a atitude de Isaías: ai de mim.
O adorador, ele entende, o meu lugar é adorando o Senhor. O meu lugar é estar adorando, eu fui criado para estar adorando o Senhor. Não tem nenhum outro lugar do mundo que é para você estar que não seja adorando o Senhor. Meus queridos, Deus se revela aos seus adoradores. Porque se você é uma pessoa obediente, é um servo, é um fiel, né? Se orgulha de tudo que você fez, de tudo que você defende, de tudo que você trabalhou na obra do Senhor, mas não está adorando Ele agora? O que aconteceu? Era para você estar mais adorando agora do que no começo. Agora, quanto mais o tempo passa, porque a ideia não é essa. Quando a gente fala do crescimento espiritual, o que é o crescimento espiritual? Santificação. Santificação é o quê? Ficar mais parecido com Jesus. E onde é o lugar que Jesus gostaria que você estivesse? Adorando a Deus, louvando ao Senhor. Quanto mais adoramos a Deus, meus queridos, mais Ele se revelará a nós. E essa revelação tem que mudar o nosso coração para que Ele está mais perto ainda. Ele se revela, você está mais um pouco, eu quero conhecer mais. Ele mostrou mais um pouco, eu quero mais. E eu quero mais, porque a minha alma tem sede de Deus. O salmista diz isso, a minha alma tem sede do Deus vivo. Fala, quando finalmente irei à tua casa, aos teus atos, me prostrarei diante do meu Deus? Quando? Ele não vê a hora, ele anseia. O verso 1 diz, abriram-se os céus. Abriram-se os céus. Ele estava lá entre os exilados, naquele lugar de morte, aquele lugar de escravidão, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de dor, aquele lugar de desconsolo, de reclamações, de pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas sem esperança. E Deus ali naquele lugar abriu os céus para Ezequiel. Enquanto os outros só viam desolação, puxa, olha onde nós estamos. Lá naquele lugar de cativeiro, Deus mostrou para Ezequiel, vocês estão aqui. Mas existe algo além. A história não acaba. A vida não é só isso. A vida não é o carrão que você dirige, a casona que você construiu, não é o tamanho da sua conta bancária, não é os seus títulos, seus troféus. A vida não é as viagens maravilhosas que você vai fazer, tirando 50 mil selfies em todo lugar. Não é isso não. Ele mostra, existe algo além. Para Ezequiel, Deus mostrou, abriu os céus e mostrou, não é só isso. Isso aqui não é nada. A glória desse mundo não é nada comparada com a glória que está além desse mundo. Existe uma glória maior, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus transcendeu ali diante dos seus apóstolos, ele está mostrando isso, existe uma glória maior. Existe algo maior, melhor. Sabe a glória de César? Que ele chega com o seu cavalo branco e cheio de soldados, e o povo para e toca as trombetas, e ele vai entrando e vai subindo a escadaria, até lá em cima recebe a coroa, e toda aquela pompa. Ele falou, isso aí é lixo, comparado com a glória de Deus, comparado com a glória do Senhor. Vocês não sabem o que é glória, vocês não viram a glória, vocês não sabem o que é beleza, não sabem o que é honra, o que é esplendor. Deus mostrou para Ezequiel, você foi criado para algo maior. Eu tenho algo maior para você. E deixa eu mostrar um pouquinho do que tem para você. Você me serve com fidelidade, Ezequiel. Você tem sido, desde a sua adolescência, servindo ao Senhor, caminhando com Deus, se preparando para ser um sacerdote, agora você foi trazido para cá. Você está aí, Ezequiel, poxa, e agora? Meu lugar era lá, eu ia servir no templo. E Deus mostra para Ezequiel, esse templo, Ezequiel, não é nada comparado com o templo que haverá. Haverá um templo muito maior, muito mais glorioso, Ezequiel, para você servir. Mas vai ser destruído, Ezequiel, mas não se preocupe. Tem algo muito além, meus queridos. Há um mundo espiritual, há outra realidade, há um mundo sem fim, interminável, infinito, glorioso. Além desse mundo, a vida não se limita só a isso. Vai além do que a gente consegue imaginar ou descrever. Paulo disse isso. Nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não consegue nem sonhar com o que nos aguarda. É muito mais além. Quando nós anunciamos a Jesus o seu Evangelho, nós estamos anunciando um mundo transcendente.
um mundo além, uma vida maior, uma vida sem fim, uma vida de glória, uma vida de alegria perpétua, uma vida de esperança contínua, confirmada, uma vida além dessa vida, uma vida gloriosa. Meus queridos, existe um mundo espiritual ao nosso redor. Deus mostrou para Ezequiel: Ezequiel, você está aqui, mas existe algo maior ali. A vida não é só o que você está vendo. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando de Jesus. Ele fala que Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. Quando nós não servíamos a Deus, nós estávamos no império de trevas, nós estávamos escravizados. Ele fala, libertou. Nós éramos escravos do império das trevas, do império invisível, que a gente não conhece. O texto diz: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ao sermos salvos, nós fomos tirados desse mundo de trevas, de trevas espirituais, e levados para um mundo de vida, do amor, da graça de Deus. Nós desfrutamos desse amor e caminhamos e vivemos nesse amor. É um mundo que está só começando para um mundo além, glorioso. Meus queridos, você não imagina de onde Deus te libertou. Se você pudesse enxergar o mundo de trevas ferrenhas que tem ao nosso redor, das garras do império das trevas. Imagine o império das trevas. Império, a palavra que ele usa. O império das trevas, da escuridão, do medo. Algo sombrio demais para imaginar, frio demais, horrível demais. Ele diz que nós estávamos mortos em Efésios 2 e Ele nos deu vida. Meu querido, o que tem no túmulo? Morto é frio, é gelado, é escuridão. Não há vida, não há alegria, não há nada. Ele falou, nós estávamos lá e Ele nos deu vida. Nada mais lindo do que a vida. Vida entre os mortos. Tirou a gente de um mundo espiritual, de mortidão, né? E nos trouxe para onde? O reino de vida. Meu querido, há algo além. Deus mostrou para Ezequiel essa visão complicadíssima. Existe algo além. Existe algo mais além desse mundo. Há um mundo espiritual ao seu redor. Há uma batalha espiritual. E Paulo fala isso em Efésios 6, a partir do verso 10. Um mundo de dominadores espirituais que combatem, que tentam nos atrapalhar. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer andar no caminho de Deus, você quer estar na casa de Deus e adorar Deus, você não consegue, porque é uma batalha contra a sua mente, é uma batalha querendo dividir a sua atenção, querendo colocar ódio no seu coração. É para você essa palavra, ele está te atacando, você está lá dando ouvidos, é mesmo, você não entende que é o inimigo te atacando, o inimigo falando no seu ouvido e você concordando. Ao invés de você ouvir o que o Espírito diz às igrejas, você prefere dar ouvidos ao Espírito de Satanás. Que é isso que ele faz? Guerra pela sua mente, ganhando a mente, ele ganha o seu coração. Você vai fazer o que ele quer. Meus queridos, há algo além, há algo mais. Essa visão de Ezequiel mostra isso. Há algo que nossos olhos não conseguem ver ainda, mas nós, os salvos, veremos. Aqueles que estão nas trevas nunca verão o que Ezequiel viu, nunca contemplarão a glória do Senhor, nunca se deleitarão em sua glória e majestade, terão esse privilégio, e nós temos. Meu irmão, você não pertence ao reino das trevas, mas da luz, e como filho da luz, viva como filho da luz. Não se deixe escravizar pelo pecado. Você foi liberto do império das trevas, do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você é que se deixa escravizar pelo pecado da mentira, pelo pecado da preguiça, pelo pecado da fofoca, pelo pecado do ódio, da raiva. Ele vem e você se deixa acorrentar. Viva como filho da luz. Viva livre. Você foi liberto. Não se rebaixe ao pecado. Ande na dignidade do Filho de Deus.
como homem e mulher de Deus. Você foi criado para isso. Não desça ao esgoto do pecado. Vamos lá, Ezequiel de novo. Não faça como eu, não tire a marcação de Ezequiel. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como casa rebelde. Abra a tua boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ares. Veja só, depois de contemplar um pedacinho da glória de Deus, né, só um gostinho, o que Deus manda Ezequiel fazer? Põe-te em pé, levanta-te, eu quero falar com você. Não é isso que diz? Verso 1. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Levanta, fica de pé. Levanta, homem de Deus e mulher de Deus, fica de pé. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Deus, quando foi falar para Jó, Deus falou para Jó: se levanta, cinge-te, que eu vou falar com você agora. Vamos lá. Não vou falar com ninguém sentado, ninguém deitado. Se levanta que eu quero falar com você. Deus fala para Ezequiel: levanta, põe-te de pé, que eu vou falar com você. Só que nós, irmãos, por nós mesmos, não conseguimos levantar. É só o Espírito de Deus que pode nos pôr em pé. É só o Espírito de Deus que pode nos restaurar, que pode nos levantar, que pode nos erguer. De verdade, como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue ficar de pé na presença do Senhor. A gente não consegue. A gente até quer, mas sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Nem mesmo ficar de pé na presença do Senhor. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Disse o verso 3. Veja a sequência. Presta atenção nessa sequência. Primeiro nós nos humilhamos perante o Senhor. É o final do capítulo 1, né? Vendo isto, caí com o rosto em terra. Primeiro a gente se humilha diante da glória do Senhor. Humilhação, quebrantamento, adoração, reverência. É o primeiro passo. E segundo, o Espírito Santo nos levanta, nos restaura, nos fortalece, nos põe de pé. É o que diz aqui o verso 2 do capítulo 2. Primeiro a gente está com o rosto no chão, humilhado diante do Senhor. Depois o Espírito Santo nos põe de pé, nos restaura para servir. Em terceiro, nós damos ouvidos à voz do Senhor. É o terceiro verso 2. E ouvi o que me falava. Nós ouvimos a voz do Senhor, a direção do Senhor, as ordens do Senhor. Sempre nessa sequência. Meus queridos, Deus mostra, aqui a partir do verso 3 até o verso 8, Deus mostra a missão de Ezequiel. Dura missão, difícil missão, árdua missão.
Foi ou não foi? Ele falou, você vai falar como um povo que é casa rebelde. Eles são duros, são como diamante. Duro demais. Você fala, o rosto deles é firme, é duro, é fechado contra você. Está falando, está olhando você torto, sério, e o rosto deles dá medo. E você é apenas um homem. E Deus fala assim, ó, não tenha medo. Fale o que eu tenho que falar. Fala o que eu te mandei falar. Olha a missão que Deus deu para Ezequiel. Esse homem aqui de 30 anos, Deus dá uma missão, se prepara. Você vai encarar os anciãos, os homens mais velhos, mais fortes, maiores do que você. Homens que têm reputação, homens que têm prestígio, homem que tem conhecimento, homem que tem experiência. E você vai chegar lá pequenininho, no meio deles. Deus mandou dizer isso. E se prepara. Que eles vão vir como leões para cima de você. Mas Deus falou, fica firme, eu sou contigo. Verso 4, os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Meus queridos, que missão que Deus deu para Ezequiel. Foi por isso que ele mostrou a glória para Ezequiel. Ele mostrou a sua glória para Ezequiel, para mostrar a Ezequiel, se prepara, toma ânimo. Porque a missão que você tem pela frente é difícil demais. É grandiosa demais. É dura demais. 22 anos lidando com o povo duro. 22 anos, irmãos. Que ministério árduo. Deus falou para ele. Meus queridos, Deus tem uma missão especial para cada um dos seus filhos. Uma missão especial para cada um. Do menor ao maior. Do mais jovem ao mais velho. Dele e dela. Deus tem uma missão especial para cada um. Por que é especial, pastor? Porque veio de Deus. Isso torna qualquer missão especial. Qualquer missão grandiosa e gloriosa. Que foi dada ao Senhor para você. Deus não vai cobrar de outro, vai cobrar de você essa missão. E o segredo para te realizar essa missão é olhar para o Senhor, para a sua glória. É adorá-lo. É ser cheio do teu Espírito Santo, é ouvir a voz de Deus. Tudo isso que nós vimos na vida de Ezequiel. E, no finalzinho do capítulo 2, se alimentar da palavra. Olha o que diz o verso 8 a 10. Verso 9, o capítulo 2. Então vi que eis que certa mão se estendia para mim um livro. Para mim, nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, e ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi, na boca era doce como mel. Ele manda Ezequiel se alimentar da palavra de Deus. Ele manda Ezequiel se alimentar da palavra de Deus aqui, literalmente. E Deus fez com que o rolo, de alguma forma, se tornasse doce. E ele comeu. Ele diz, ele descreve o gosto. E na minha boca era doce como o mel. Ele não está falando em metáforas. Não foi assim com Isaías? Ele viu a glória do Senhor, se humilhou diante do Senhor, ai de mim. Deus o restaurou, purificou com a brasa viva que ele tirou do altar, e Deus o enviou. Deus lhe deu uma missão. Meus queridos, o segredo para fazermos a vontade de Deus é não tirar os olhos da glória de Deus. Quando você tira os olhos do Senhor, você deixa de adorá-lo. E ao deixar de adorá-lo, você deixa de servi-lo. Porque o nosso serviço é uma adoração ao Senhor. Quando o Johnny subiu aqui para balançar o braço aqui na frente, era para quê? Para adorar o Senhor. Ele está fazendo para o Senhor. O serviço por causa da adoração. A pregação por causa da adoração. A missão é por causa que você é um adorador. Por isso que você serve. Mas você não serve. Por que será que você não serve? Porque você não adora. Você não adora mais. Perdeu, não tem mais cântico nos seus lábios. Não tem nem cântico no seu coração mais. Mas se você olhasse para o Senhor, e não para os homens, não para as circunstâncias, não para o pastor que você não suporta, mas para o Senhor,
Você adorava. E como você adorava, você servia. Pare de achar culpa em todo mundo. Pare de achar culpa nas pessoas, nas circunstâncias, em tudo. Olha para si. É você que não está mais adorando. E como você não está mais adorando, você não está mais servindo. Olhar para a glória do Senhor. Você olha para o Senhor e fala, é por isso que eu servi. A razão, o motivo, né? A causa, o propósito é o meu Deus. Eu faço para a glória de Deus. E Paulo fala isso, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, quer dirigir, quer cozinhar, quer trocar fralda, quer varrer a igreja, qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Mas quando você esquece de adorar, você esquece de servir. Você tira os olhos de Deus, você não está mais adorando. Então Deus mostrou para Ezequiel, olha a minha glória. Você é um adorador, Ezequiel. E como adorador você tem que servir. E olha que missão dura que ele deu para Ezequiel, né? Quando você focaliza em Deus, você obedece a Deus. Seja qual for a missão que Deus lhe deu, você a fará para a glória de Deus. Seja ser um Paulo que pregou o Evangelho por toda a Ásia e deu a sua vida pela causa. Se a sua missão for essa, ou uma missão como o pastor Mário, que nós vimos, que missão maravilhosa, ele está fazendo maravilhosamente bem, sabe? Como Deus está usando a vida deles ali, que ministério maravilhoso. Seja o seu ministério dessa forma, ou ser uma mãe e criar os filhos para a glória de Deus, ou ser porteiro na igreja, ou porteiro na sua fábrica, professor na EBD, ou professor na escolinha do bairro, aonde Deus te colocar, abrace a missão de Deus e faça para a glória de Deus. Se você olhar para Deus, focalizar na glória de Deus, você vai adorar a Deus e vai servir. Você vai fazer para Deus e não para si. Porque quando você faz para si, você escolhe. É serviço. Portaria. Criançada. Você pode criança? Aqui, socorro, né? Você vai escolher, porque você está fazendo para você. O foco é você. Quando os olhos estão no Senhor, tudo muda. Tudo muda. Tudo que você fizer fará para a glória de Deus. Seja um adorador em tempo integral. Irmão, a sua mesa de escritório, a sua pia, a sua oficina, ali é o seu altar. Onde você adora a Deus, você serve a Deus e faz o seu melhor para a glória de Deus. Qualquer lugar, seja num púlpito, é para a glória de Deus. Adore ao Senhor, adorando ao Senhor, focalizando em sua glória, em sua majestade, você serve ao Senhor. Seja qual for a missão que Deus tem te dado, ela é especial porque Deus te deu essa missão. Deus dá missões complexas para certos homens, porque Deus, que é dono de toda a glória, tem capacitado esses homens e tem dado dons a esses homens, e Deus vai cobrar esses homens se eles não fizerem o que eles foram preparados para fazer. Aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, para um ele deu 10, para você deu 2, ok, vou fazer esse 2 para a glória de Deus. Menos talentos, menos cobrança também, lembra? Use o que você tem para a glória de Deus. Não tire os olhos de quem você adora e sirva e faça o seu melhor. Tem uma ilustração que alguém contou de 2 anjos. Eles falam assim: se 2 anjos fossem colocados, um para dirigir o império e o outro para varrer as ruas, esses anjos não discutiriam. Os 2 fariam o seu trabalho alegremente. Eles não discutiriam entre si. Sabe por quê? Porque não importa qual é a missão. Não importa qual é o serviço. Não importa. O que importa é para quem você faz a missão. O que importa é quem você está obedecendo. Se o seu general fala a você vai lá, se infiltra lá, traz a pessoa viva, vai lá. E você vai entrar naquele túnel e vai cavar. Um túnel para nós. Cavar é 2 missões diferentes. Mas o importante é quem você está obedecendo.
que importa não é qual missão Deus te colocou. Poxa, Deus me pôs para pregar, Deus me pôs para dar aula, Deus me pôs para varrer a igreja. Mas quem te pôs? Deus. Pronto! Deus! E você adora a Deus! Você não está lá para paricar pastor, você está lá para adorar a Deus. Está nem aí se o pastor vai falar obrigado, o pastor nem lembra de dizer obrigado, nem agradece, ele nem reconhece, e na verdade ele ainda vai dar um mérito para outro. Você vai varrer e vai falar: olha que a minha filha fez, é muito caprichosa essa menina. E você vai lembrar: mas não estou fazendo para ele, eu não preciso de elogio dele, não preciso nem tirar foto para mostrar para ele o que eu fiz. Olha aqui, pastor, o que eu fiz. É para Deus, eu faço para Deus. Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe o que eu estou fazendo, e eu não quero glória nenhuma, mérito nenhum, eu quero que o nome dele seja louvado, porque eu sou um adorador, e eu vou fazer para Deus. Meus irmãos, façam para Deus, glorifiquem a Deus, adore ao Senhor, prostre-se diante do Senhor, adore a Deus, fortaleça-se no Senhor, ouça a voz do Senhor, alimente-se da sua palavra. Pastor, você já está acabando? Estou. Fica tranquilo, eu estou acabando. Capítulo 3 de Ezequiel, rapidinho, vamos lá. Estou acabando. Sério, pastor? Você está acabando? Não parece. A partir do verso 4. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Olha que forte isso, irmãos. Olha que forte isso. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, pois são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Ouve-a com os teus ouvidos. Olha o que ele disse: mete no coração as minhas palavras e ouve com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. De novo: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor me fez forte sobre mim. Então fui até Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar com eles. Habitavam por 7 dias, assentei-me ali atônito no meio deles. Irmãos, a missão de Ezequiel era falar. Qual que é a sua missão, Ezequiel? Resume uma palavra. Palavra. Resume mais ainda: eu sou uma boca. É isso. Sou a boca de Deus. Vou falar o que Deus mandou dizer. Uma boca para advertir, para confrontar, para exortar, para orientar, mas também para consolar, para confortar, para animar o seu povo. A função de Ezequiel era ser uma boca, mas que alto preço ele pagou por ser uma boca? Que alto preço! Ele teria que cumprir a sua missão, mesmo que não o levassem a sério, mesmo que não dessem ouvidos. É o que diz aqui: quer ouçam, quer deixem de ouvir, mesmo que desagradasse a muitos, mesmo que não fosse o que o povo queria ouvir. Ele irritaria alguns, incomodaria outros, mas também ele animaria alguns outros, e até seria usado para salvar alguns. Essa era a missão de Ezequiel. Meu irmão, cumpra a sua missão. Minha irmã, cumpra a missão que Deus te deu. Antes de mais nada, seja homem.
Se Deus permitir, eu vou falar isso hoje à noite. Depois, seja marido, seja pai, seja cidadão, seja servo na igreja, seja proclamador do Evangelho. Cumpra a sua missão. Você só vai cumprir a sua missão se você for um adorador. Senão você não serve. Senão você trava. Senão você faz má vontade. Senão você fica escolhendo. Quero ver. Né? Só um verdadeiro adorador cumpre a missão dada. Porque ele focaliza na glória de Deus. E ele sabe que há um reino espiritual, que há um Deus que transborda em poder, em glória e em graça, que está por trás de tudo, e dando força, enchendo de seu Espírito Santo e lhe guiando. O verdadeiro adorador consegue enxergar isso. Ele enxerga além. Enxerga além. Amém? Olha, acabei no horário. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia e obrigado, Senhor, por revelar um pouquinho da tua glória através da tua palavra. Deus, como o Senhor é bom. Deus, nos ajude a adorar ao Senhor. Nos ajuda a nos rendermos diante do nome de Jesus e fazermos a vontade do Senhor. Seja ela agradável aos homens ou não, seja ela bem aceita ou não, nos ajude a fazer a vontade do Senhor. Nos reveste, Senhor. Nos levanta, nos coloca de pé para o poder do Teu Espírito Santo. Nos dá graça e poder que precisamos para adorar o Senhor e servir para a Tua glória. Ora ao Senhor em nome de Teu Filho amado Jesus, que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, que se assenta no trono com majestade, poder e glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Espero ver os irmãos à noite, na glória de Deus. Amém?